Mas sobre essa questão de contratação, por exemplo, quando a gente foi começar as primeiras contratações, a primeira contratação que a gente teve não foi uma contratação, foi a madraça da Malu, que inclusive trabalha na equipe dela até hoje. Quando eu entrei no grupo Primo, né, ela ficou na equipe da Malu, saiu da minha, mas era um familiar, porque eu tinha muito medo de processo trabalhista. O meu avô teve um restaurante, ele teve 20 funcionários e teve um ponto onde um saiu e processou e ganhou. Era aquela época que onde você processava, você ganhava. Aí os outros começaram a usar o mesmo advogado pra isso. É normal. Aí eu falei, nossa, eu não quero esse problema pra mim. Eu fui pra internet, super normal. Porque na internet eu vi que eu poderia fazer muito com uma baixíssima equipe. No começo, sem equipe nenhuma. Só que eu comecei a ganhar 1 milhão em lançamento de curso, né? Eu falei, poxa, preciso ter alguém pra me ajudar hoje em dia. Aí eu fui contratar, mas centralizei o máximo que eu pude, que eu não queria contratar, eu tinha essa dor. Primeiras pessoas, da família. Aí quando eu fui ver contratação mesmo, de fora, eu fui ver, bom, vamos ver quanto custa contratar uma pessoa. Aí eu pensei, é o mínimo. Mas não é o mínimo. Porque pra pagar o mínimo pro cara, você tem que ter lá FGTS, INSS. Custa o dobro. Pois é, custa o dobro. Você bota as provisões todas, então pra pagar 1.000, que era o mínimo da época, precisa de 2.000. É isso. Só que como a empresa era do Simples, pagava mais ou menos aí naquela época, vamos arredondar pra 20% de imposto, né? Então, repare que eu tinha que ganhar um X de receita, sobre isso ia ter 20% de imposto, e eu tinha que sobrar lá no mínimo 2.000 pra pagar pro cara. Então, esse cara pra ganhar 2.000, tinha que faturar 2.500. Eu pegava 20% disso, que era o imposto do governo, sobrava os 2.000, ele recebia 1.000. E pra esse cara, ele pensava, nossa, eu tô trabalhando muito pra ganhar R$1.000 e no final ele vai consumir 40%, 50% é imposto das coisas que ele consome no Brasil. Então é uma estrutura que você vê, é um moedor de carne, né? E sabe o que é loucura, assim? Você quer pagar 1.000, custa 2.000 e o cara recebe 800, né? 750, na verdade, por causa dos impostos que ele paga ali do lado dele de imposto de renda. E ainda tem o que você falou, imposto sobre consumo. Pois é. Cara, eu tive, assim, a experiência com os destaques, a gente abriu em 35 países, né? Então eu tive CNPJ em 35 países. Caraca. É uma loucura o quanto que o Brasil é ruim em comparação ao resto. E tem um índice porque que você viu, né? De cara a comparação. Não, na prática, né? Eu tive 35 CNPJs pelo mundo. Então, tipo, em 4 continentes diferentes. Então, o que eu vi ali? Cara, a burocracia que a gente tem aqui é incrível o quanto que é moroso o processo de se tocar uma companhia aqui no Brasil, né? Talvez a lei tributária mais complexa que eu já vi na minha... Talvez não, com certeza a mais complexa que eu vi na minha vida. Vibrio, que agora... Exato, a Vibrio que agora tá sendo proibido de crescer. A gente não Outro ponto que, cara, é incrível, assim, o sistema trabalhista do Brasil, ele te penaliza por você gerar emprego. Então, vamos lá, vamos pegar pandemia agora, né? Os dados de desemprego dos Estados Unidos estavam assustando todo mundo que acompanha a economia, né? No início do ano passado. No meio do ano passado, tá todo mundo assim, fodeu, acabou o mundo, né? E aí a gente viu uma recuperação tão rápida, cara, mas tão rápida. E a gente falou, caramba, isso no ano passado, tá? Pré-Biden. Biden já é outro caso. Tão rápido, mas tão rápido que a gente falou, cara, o que é isso, né? E aí, o que é isso? Os Estados Unidos, não existe direitos trabalhistas como existem no Brasil. Eles têm sim suas regras lá de contratação, mas eles entendem que as pessoas são indivíduos têm suas individualidades, são entidades separadas e que eles podem, em livre comum acordo, chegar a um consenso. Então, eu te contrato aqui, semana que vem, se eu te demito, você tá demitido e você que se vire, né? E eu combino com você que eu vou te pagar e tá tudo certo. O contrato feito entre as partes, enquanto é bom pra ambas, né? Enquanto no momento que deixa de ser bom pra ambas. E aí o que acontece é o seguinte, existe uma variação... Facilidade pra contratação. Exato, existe uma variação nesses períodos muito grande, porque é muito fácil demitir, como é muito fácil contratar. Só que o que acontece, né? Quando a gente pega o dado de desemprego no Brasil e compara, que é cheio dos direitos trabalhistas, e compara com os Estados Unidos, no Brasil hoje tá muito pior. E por que tá muito pior? Proporcionalmente, né? Porque é super complexo de contratar no Brasil. Então o empresário, quando ele vai contratar no Brasil hoje, eu sei porque eu faço isso. Eu penso 10 vezes, cara, eu realmente preciso dessa função? Porque se eu errar a mão aqui, vai me custar grana pra poder demitir essa pessoa e eu tenho que ainda por 3 meses assumir esse custo, ainda vou ter que trazer uma outra pessoa. Só do ponto de vista financeiro é esse, tá? Imagina o cara no começo ainda, com o negócio dele pequenininho pra fazer isso. Você simplesmente morre. Eu ia falar isso agora. Assim, uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida sobre contratação de pessoas que eu queria dar pra vocês aqui, esse é um insight que realmente mudou a minha vida, eu acho que pode mudar o de vocês. Quero fazer uma conta matemática sobre hiring, sobre contratação aqui, tá? Então vamos lá, eu preciso, pra contratar alguém bom, eu chamo de AAA, né, aquelas pessoas muito boas, eu preciso de mais ou menos 3 meses do momento que eu penso naquela vaga até o momento que eu contrato essa pessoa, assim. E, cara, eu tenho experiência de ter contratado literalmente milhares de pessoas e eu vivi, é isso mesmo. É mais ou menos 3 meses entre o momento que eu penso a vaga até conseguir essa pessoa. O período de adaptação dessa pessoa é de 2 a 3 meses. Inclusive tá na lei, no brasileiro, em 3 meses ele tem
Tipo assim, você pode até demitir essa pessoa de forma menos morosa pra companhia, né? É um período de adaptação normal no trabalho. Ou seja, foi-se aí 50% do ano. 6 meses. Se em 3 meses você decide que aquela pessoa decide que a companhia não é um lugar onde ela quer estar, você reabre esse processo e aí a gente vai pra 9 meses. E aí eu consegui que a pessoa entrasse na minha companhia em 9 meses. Eu preciso de mais 3 meses de adaptação, acabou o ano. Então se você tá começando sua companhia, Marcão, você precisa de um CTO, um chefe de tecnologia, porque você teve uma ideia revolucionária aí que envolve tecnologia. E você pegou um funding, que é o que geralmente o empreendedor pega, né? Investimento, para 18 meses, né? Que é o que a gente recomenda. Pega investimento pelo menos para 18 meses, que demora 6 meses para conseguir uma próxima rodada. Então, no 12º você abre uma próxima rodada. Se você perdeu o seu CTO ali, no meio do ano, sua empresa quebrou. Você não tem tempo suficiente para construir um MVP, validá-lo e mostrar atração para o seu próximo investidor para colocar a próxima rodada de funding. Isso para empresa tradicional é a mesma coisa. Então, seu contrato ali, cara, eu tenho uma empresa ali, média, Marcão, 150 pessoas, estamos crescendo, e eu tenho uma nova business unit, que é uma nova unidade de negócio, que eu preciso desse gestor, desse head aqui pra essa nova unidade de negócio. Eu investi, cara, 20 milhões ali naquela unidade pra validar se esse negócio vai de fato performar. Contratei aquele cara me custou 250 pau ali por ano, provisionei esse negócio, perdi o cara no meio do ano. Acabou, aquele ano eu já não vou mais conseguir performar naquela unidade de negócio. E esse é o grande desafio das empresas, né? Achar as pessoas certas, reter, desenvolver elas e deixar a balança justa, né? E é por isso que entrevistar, Marcão, é um negócio que deveria ser tarefa dos donos e heads da companhia. A gente tem uma regra aqui no Grupo Primo. Bruno, então para de fazer entrevista. A gente tem uma regra. Toda pessoa que for entrar, ela tem que ser entrevistada por um dos sócios mais relevantes do negócio. Eu falei isso com o Thiago quando a gente se encontrou. Eu falei, cara, essa é uma regra que eu sempre usei nos meus negócios. Tipo, o dono da vaga é a pessoa para quem aquela pessoa vai trabalhar. Então, eu sou extremamente contra o RH ser quem contrata. Não é. O RH, na verdade, ele faz manutenção de cultura. E ele te ajuda na parte operacional. Agora, quem tem que contratar e buscar essas pessoas são os donos da vaga. E se for cargo estratégico, de diretoria, alta gerência, dependendo do tamanho da companhia, é o CEO que entrevista. Eu entrevisto todos os diretores que entram nas fazer entrevista é uma das principais atividades que o dono da empresa tem que conduzir e é justamente o que eles não fazem na prática, né? Terceiriza ou pro RH ou pra, enfim, fazem nas coxas. Isso é tipo terceirizar a escolha de namorada, né? É uma loucura mesmo. Eu tenho uma regra, assim, que eu uso pra maioria das posições, que é entrevistar, no mínimo, 9 pessoas para aquela vaga, né? Jesus 9 amado. pessoas? Eu acabei de abrir uma empresa nova chamada Casa Nova, né? E aí eu tô entrevistando e contratando pessoas, É porque eu falei que é uma empresa mesmo, vai ter 5 pessoas trabalhando lá na casa. Tudo tem um negócio pra ser feito, mas Casa eu é isso mesmo. não pretendo entrevistar 9 pessoas, não. O que dá pra fazer pra ajudar, Malu, se você tem um RH, o RH pode entregar 3 a 5 finalistas pra você. Isso já. Ele não contrata, mas ele facilita o processo seletivo. Tô fazendo isso. Ou usar uma consultoria de recrutamento e seleção, porque às vezes a empresa tem 5, 10, 15 pessoas, não justifica ter um RH ainda, né? Então você usa uma consultoria de recrutamento e seleção. Eu tenho algo que eu posso te ensinar aqui, que eu aprendi, passando um período lá dentro do Google do Facebook. Quando a gente foi aprender como é que eram, tipo, os processos de gestão desse povo. O que eles fazem, tá? O que a Google faz, que eu acho legal? Ela não existe, por exemplo, curso superior, né? Pra você trabalhar lá. Mas é óbvio que a prova da Google é muito mais difícil que um SAT. Que é o que você faz para poder fazer um MBA nos Estados Unidos, né? Então, o que é a prova, de fato, né? Eles testam a sua plasticidade intelectual, então a sua capacidade de aprendizagem, que para mim é o principal recurso de qualquer pessoa no mundo, né? Por quê? Porque a gente vive um tempo de mudanças exponenciais. Por consequência, quem ganha o jogo não é quem tem mais dinheiro, quem tem mais tradição, quem ganha o jogo é quem se adapta mais rápido. Total. E a adaptabilidade é sobre capacidade de aprendizagem, né? Então, eles testam isso te dando, por exemplo, sei lá, vamos dizer que você vai trabalhar na área operacional, te dão um case do Google mesmo, de alguma nova business unit, eventualmente, alguma expansão que o Google vai fazer para alguma cultura, para algum outro país. E eles falam assim, ó, como que você faria esse negócio aqui com base nesse case? Então, te deu as informações, aprenda algo e me mostra sua capacidade de execução, que é outra... Quer saber se consegue resolver aquele problema. Eu quero saber se você consegue aprender rápido, quero saber se você consegue transformar esse aprendizado em ação. Né? Porque não adianta planejar. Tem muita gente inteligente que é bom de planejamento, mas fazer o trem funcionar é outra parada, né? É uma habilidade completamente diferente. Então eles testam isso. Como que você faria? Quero aqui, cara, passo a passo, o que você usaria de recurso, em quais dias, em qual volume, como que você faria esse negócio funcionar. Então eu tô dando uma prova técnica pra poder ver se você, de fato, Marcão, tem capacidade de aprender e executar aquilo que precisa pra função. O teu hard skill tá testado nesse momento. Eu tô nem aí se você estudou em Harvard ou se você estudou na PUC, whatever.
Você se mostrou bom pra poder fazer aquilo ali. E por que é legal você colocar essas provas antes de você entrevistar essas pessoas? Porque 80% das pessoas, em média, não respondem. Sabe por quê? Porque é preguiçoso mesmo. O cara nem faz. Nem faz. Acaba sendo um filtro já, né? Porque é foda, brother. É mó complexo fazer aquele trem. Você tem que pensar, né? Imagina, você vai, opa, tem um problema aqui, como que eu faço E pra sabe qual é o resolver? negócio? É que assim, não é deixa eu me candidatar a uma vaga e se o pessoal olhar meu currículo, eles me chamam pro processo. Não. Antes de se candidatar à vaga, faça essa prova aqui. Se você fizer a prova, automaticamente você tá se candidatando. Aí o cara fala, deixa essa porra pra lá. Pior que quando eu fui Que fazer loucura, a seleção gente, muito bom. do pessoal pra trabalhar comigo no suporte do Viver de Renda, eu falei, bom, como é que eu faço a seleção? Foi E eu boa fiquei essa. muito impressionado quando eu li o livro do Jeff Bezos, né? A Loja de Tudo. Sim. E eu vi que ele fazia redações, assim, falava o pessoal escrever redações, não era apresentação de slides nas Sim. reuniões dos executivos. Eu falei, pô, vou pedir uma redação. Na verdade, eu pedi uma redação respondendo 2 perguntas. A primeira era uma pergunta técnica e a outra era uma apresentação do candidato. E eu não botei limite pra pessoa escrever. Só falou, me dá uma redação. Me dá uma redação. E algumas pessoas enviaram... Primeiro que o número de pessoas que falou vou participar e a que participou foi muito menor, né? Porque tinha que sempre. escrever. E o segundo ponto foi que, como eu não coloquei limite, teve pessoas que fizeram 1 parágrafo e teve pessoas que fizeram 3 páginas. E como eu li todas, naturalmente eu fiquei mais impressionado com um cara que escrevia bem durante 3 páginas, mantendo um raciocínio, uma coesão, uma Sim. coerência, do que com um cara que deu uma resposta às vezes boa, mas muito sucinta. Então aquele cara que botou mais empenho ali acabou ficando melhor na fita pra depois ser contratado. O nome né? disso é você dar uma tarefa, um desafio no processo seletivo, né? Meu vô lá de Doverlândia, nasci em Doverlândia. Conhece Doverlândia, tá? Não. Como assim, brother? Não conheço, eu gosto Que de bola. ofensa. Conheço que eu conheço a sua história, mas Doverlândia é interior de Goiás. Lá no Goiás a gente fala que é uma currutela, né? Por quê? Aquela cidade que você passa por ela, chega na próxima e pergunta, cadê Olha, Doverlândia? Te na avisam, música. A gente não sabia o que era Currutela. Currutela, Tem o amor. Bar de Currutela de uma Bar de música, né? Currutela, é uma música Lá no sertaneja. Goiás é uma cidade pequenininha, né? Sertanejo deve ser do Goiás também. Bom, e meu avô falava assim pra mim, antes de fechar uma empreitada pro cara capinar, que é a roça, eu gosto de pagar uma diária pra ver ele capinando. Maneiro. Porque eu não sei se ele vai me enrolar. Então, assim, quando você Muito for bom. contratar alguém, obrigatoriamente Bota dê pra uma capinar. atividade. Bota pra capinar. Gostei da lição do Capinar, Marcão. Bota uma Faz sentido. atividade, bota um desafio, né? Bota um entregável pra pessoa, independente da função, se é um designer, desenvolvedor, uma Isso. É, a secretária. minha designer foi assim que eu contratei Muito ela. legal. Que aí você vai ver a pessoa, né? Abre aspas, capinando, fecha aspas e vai, testar, né? vai poder avaliar. E um segundo componente também em relação à contratação é que, assim, um bom marketing vai atrair clientes e uma Uhum. boa cultura vai atrair talentos. Fato. E cultura é uma coisa que as empresas trabalham mal, né? É verdade. E cultura pra mim nada mais é do que a personalidade da empresa, né? Eu gosto de entender a empresa, a marca como uma pessoa. Essa pessoa tem que ser atraente, tem que ter uma linguagem, tem que ter uma identidade isso. verbal, né? Tem que ter as suas crenças, os seus valores. Então poucas empresas declaram a sua cultura, né? E quando você declara cultura, você faz uma coisa muito massa que, além de atrair talentos, né? Isso gera engajamento. Você também acaba tendo que declarar o teu propósito, a tua missão. E se você não estiver no jogo da missão, você tem mais chance de desistir, né? Verdade. Quem tem propósito fica menos cansado. O dinheiro, ele não tem que ser o fim, né? Fato. Ele realmente tem que ser o meio, né? O fim tem que ser um impacto. Para mim, empresa é uma célula social. O maior mecanismo de transformação social se chama empresa. Para mim, o cúmulo da solidariedade e a prosperidade, porque a prosperidade são coisas que estão crescendo, e para algo crescer, quando o Thales explodiu e é esse cara de sucesso, quando vocês dois, o Grupo Primo, eu e uma galera massa no mercado, a gente cresce, um monte de gente cresce junto com a gente. Sim. Com certeza. Quando você ilumina a sua vida, você joga luz em quem tá em volta também. Né? Exatamente. Posso complementar o processo de contratação? Eu ia favor. só falar que é por isso que a pessoa tem que estar na internet. A empresa tem que estar na internet, né? Mais uma vez você falou. Concordamos. Porque ela tem que mostrar os valores, ela chama a atenção e ela propaga tudo que ela acredita pela internet, principalmente. Por isso, toda vez que eu falo que eu queria contratar, enche o meu direct de gente que conhece os meus valores, conhece o que é a minha empresa Isso. e fala, eu quero trabalhar com você. Perfeito. Inclusive, são fatores que a gente utiliza para atração de talentos, né? Palestra, redes sociais, PR, né? Uma boa relações públicas vale muito mais do que dinheiro, e artigos, né? São 4 fatores que a gente utiliza para atração de talentos. Mas o que eu ia complementar aqui, depois que eu fiz esse teste de hard skills, eu resolvi a parte do hard skills. Só que se hard skills fosse determinante para uma pessoa ser bem-sucedida naquilo que ela faz, eu nem precisaria entrevistar. Eu ia pegar o melhor cara da turma lá de engenharia e falar, tá contratado. E geralmente, repara pra você ver, quem são os donos dos negócios?
não é a galera da frente, é a galera do fundão, não é verdade? É verdade. E você sabe por que disso? Se dá melhor com pessoas. Os caras muito inteligentes geralmente trabalham pros Cara, outros que não são tantos, eu né? não sei como eu terminei o colegial e eu não sei como é que eu tirei o diploma Eu na sou o cara faculdade. mais burro da minha sociedade, cara. Eu falo isso, o nego acha que eu tô brincando, não sei o que lá. Você não é modéstia, eu tô falando real mesmo. Meus sócios são muito mais inteligentes do que eu. Meus amigos de colegial e faculdade, eles mandam um direct e falam assim, cara, não é possível que você deu certo na Mas sabia que vida. eu brinco com isso também? Se um investidor tivesse entrado na minha sala do 2º ano do ensino médio, que foi antes de entrar no exército, e ele tivesse que escolher uma criança pra apostar, Ele nunca apostaria ele em mim. nunca apostaria em mim também. Porque eu tava numa sala, eu fiz colégio militar do Rio de Janeiro, e lá você tem vagas pra filhos de militares, que foi como eu entrei, e você tem vagas pra concursados, crianças que na 5ª série se matam de estudar pra passar no concurso. E quando eu entrei no colégio militar, os meus pais tinham se separado há pouco tempo, eu vi que tirando 5 ou 10 não mudava nada na minha vida, então comecei a ficar só na média. E quando chegou no 2º ano, eu achava que eu era burro. Porque eu tava tão acostumado a só estudar pra tirar 5, que eu falei, bom, não sou bom nesse negócio. E de 30 pessoas da minha sala, eu era, sei lá, o 27º pior. Então, o investidor só ia entrar lá e me escolher se ele gostasse de apostar no azarão. Porque eu tinha uma possibilidade de pagar mais, né? Caso ele acertasse a aposta. Porque os favoritos mesmo, eu não tava nem um pouco perto deles. Mas sabe o que acontece, Bruno? É aí nesse momento que vem a segunda parte agora do processo de entrevista que eu aprendi lá dentro da Google, né? Aí vem a entrevista pra poder testar suas habilidades Específicas. não técnicas. Eu esqueço o nome desse Soft termo em skills, português. A soft habilidades skill, mas tem comportamentais. as habilidades comportamentais. Obrigado. Cognitivas Testar também suas fala. habilidades comportamentais, né? Então eu quero testar, cara, por exemplo, sei lá, se você é uma pessoa criativa, eu quero testar se você é uma pessoa adaptativa, eu quero testar se você sabe trabalhar em grupo, se você sabe falar bem. Pra cada cargo eu tenho uma série de habilidades. E o pessoal do fundão vai bem nisso, né? É o Geralmente piadista, mas é o cara que fala. O cara do fundão, muitas vezes, né, eu sei porque eu fui esse cara, né, eu descobri que eu tenho déficit de atenção há pouco tempo atrás. Então, como eu tinha muito déficit de atenção, eu acabei desenvolvendo uma técnica pra aprender mais rápido aquele negócio e ficava bagunçando a aula, né? Imagino que alguns aqui se veem. Eu tenho dislexia, que também é um problema de aprendizado. É um puta problema. A galera do fundão tem QE, né? Que é o coeficiente emocional que eu traduzo pra coeficiente empreendedor, né? Mas é verdade, Marcão. Isso dá muito mais resultado que o QI, que é o coeficiente de Se inteligência. você sentou na frente, no colégio e se dedicou, você tá ferrado, mano. Se fudeu. Fique com essa mensagem Não, animadora. acha um sócio que estava lá atrás. A louca. Probabilidade não é destino, tá? Exato. O que eu ia falar é que assim, a combinação desses dois fatores é muito importante. Aí no processo de entrevista, como eu já testei a hard skill, eu preciso testar a soft skill. E eu aprendi um negócio com a psiquiatra que trabalhava com a gente no departamento de pessoas lá na EasyTaxi, que ficou pra minha vida também. Ela me falou o seguinte: os seus hobbies falam mais sobre você do que você sabe sobre você mesmo. Por quê? Porque os hobbies são aquelas coisas que eu pago pra fazer. O meu trabalho é as coisas que eu sou pago. Então, muitas vezes eu tenho que fazer o que eu sou pago, que é aquilo que eu sou bom. Agora, quando você paga pra fazer algo, é que você realmente ama aquele negócio. Então, uma das coisas que ela me ensinou, testar numa entrevista, é entender os hobbies da pessoa pra eu entender se de fato ela tem aquele perfil da vaga. E aí, uma coisa que eu aprendi a fazer ao longo desse tempo também é, da mesma forma que eu faço um ICP, né, Ideal Customer Profile, um processo que a gente faz pra descobrir qual que é o consumidor ideal para esse produto que eu tô criando, eu faço um ICP da vaga. Então, eu desenho, por exemplo, a minha vaga para gerente de vendas, Marcão. Meu gerente de vendas, ele é aquele gestor carismático, mais agressivo, na medida certa, que tem disponibilidade de viajar, porque essa vaga é para poder abrir norte e nordeste do Brasil. Então, quando eu traço essa vaga aqui... Pode usar uma ferramenta de perfil, né? Um DISC, uma metodologia, Poderia, mas framework. do jeito que eu faço é simples, tá? Eu escrevo ali no bloco de notas mesmo, é isso aí. É porque quando escreve também materializa, né? Você consegue enxergar, assim, Verdade. muito melhor qual é a pessoa Malu que fez você isso tá com a nossa procurando. casa. Ela botou todo o requisito que eu falei, nunca vamos achar. E achamos. E achei. Malu, quando você usa o termo materializa, parece que você tá fazendo publi. Lembre-se, dia 10 abre as inscrições do Materializa. Não sei, dia 10 de junho, não sei quando vai. Mas aí o que acontece? Então, quando eu escrevo ali o meu perfil, eu já tenho um direcionamento do que eu quero na vaga. Porque antigamente, como é que a gente aprendeu nas escolas de negócio a recrutar? Pega as melhores faculdades, o cara que é mais inteligente, bota pra dentro. Tá errado. Não é assim que as maiores e melhores empresas do mundo recrutam. As maiores e melhores empresas do mundo, as que mais crescem, elas recrutam por uma série de fatores, dentre eles a adaptabilidade. Eu preciso testar se essa pessoa, por mais inteligente e que tenha uma soft skill, bem apurada ali, mas talvez ela não seja a pessoa certa pra vaga. Então, pra essa vaga que eu falei, que era gestor de vendas, que eu preciso de uma pessoa agressiva e carismática que vai fazer expansão norte-nordeste, se eu tivesse tudo isso, mas sei lá, a esposa desse, ou o marido dessa mulher
estivesse, cara, no início de uma doença grave que ele precisasse dela, talvez ela não poderia pegar essa vaga porque ela precisa estar perto, ela precisa estar em casa, sabe? Então, tem que ter esse casamento pra garantir que as pessoas, que ela tem todas as habilidades técnicas e soft skills ali, emocionais, né, pra poder assumir aquela vaga, mas que também tá no momento dela assumir aquela vaga. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2 que eu aprendi sobre contratação é que é o seguinte, quando você tá contratando pessoas AAA, aquelas pessoas muito boas, aqueles unicórnios do mercado que todo mundo quer, não é você que contrata essas pessoas, é a pessoa que te contrata, meu querido. Por exemplo, se eu for falar de um developer formado na Poli aqui, que tem 7 anos de experiência e que já trabalhou no Nubank. Esse cara, ele trabalha onde ele quiser no mundo, não é só no Brasil não, tá? E, inclusive, você tá disputando com um cara lá da Alemanha que tá fazendo vaga de home office e paga 10 mil euros por mês pra Essa é uma dificuldade de hoje, né? Essa é a realidade do Brasil, tá? Hoje. Então, como é que você contrata um cara desse? Esse cara, ele vai trabalhar contigo não só por causa da grana. Como Deus dá o cobertor conforme o frio, né? A gente tem a sorte de ter um negócio chamado cultura, como o Marcão falou. Então, muitas vezes, eu tenho uma empresa lá em Berlim que tá pagando 10 mil euros, falando um caso que eu vivi, tá? 10 mil euros por mês e faz uma proposta pro meu CTO, que vai ganhar 2 vezes mais do que ele ganharia, né? Pra poder trabalhar lá e ficar aqui no Brasil ganhando em euro, trabalhando pros caras. Ele fala assim, não, mas eu prefiro criar um negócio que dá oportunidade de uma mãe solteira reconstruir o futuro da sua vida e dos seus filhos através do nosso negócio aqui da Singu. Né, que dá a oportunidade dela ganhar 3 vezes mais, dá até uma conta no banco, dá até um cartão de crédito. Então, pelo propósito, você segura uma pessoa que ia tomar um salário que ia ganhar o dobro. Então, propósito, Marcão, ele é, assim, pra deixar prático aqui, né? Você consegue... Como que eu crio um propósito da companhia, né? Eu preciso escrever quais são os meus princípios e valores. Então, o meu propósito, na verdade, ele é um framework, ele é um molde para tomada de decisão. Tão simples quanto isso. Pra que serve o propósito? Porque o dia que vocês, por exemplo, vocês têm um propósito, vocês são casados, vocês acreditam nos mesmos valores. Então, o dia que tiver ausência de um dos dois, se vocês precisarem tomar uma decisão, eu tenho certeza que vocês vão tomar uma decisão de uma forma muito parecida. Sim. Por quê? Porque vocês acreditam nos mesmos valores. Com certeza. E é isso que o Marcão falou, que deu uma aula, falou muito bem. Ele falou, eu tenho que comunicar esses valores, senão as pessoas na organização não entendem o que eu tô comunicando. E para que serve cultura, né? Exatamente para que a organização como um todo haja de uma forma muito parecida. Porque aí eu sou uma unidade, eu sou mais como forte. foi, Né? amor, que você falou? Cultura é aquilo que acontece quando ninguém está vendo. Cultura é o que acontece na empresa quando os gestores não estão olhando. É isso. Mas tem um ponto interessante sobre propósito, que é quase como você tá num carro em uma estrada, né? Se as pessoas que estão no carro não sabem onde é o destino, elas vão ficar na pista lenta e olhando toda a placa pra ver se aquela é a saída que vão tomar. Se elas sabem o destino, se elas têm um propósito alinhado, elas sabem, não é aqui, tá muito longe, pega a pista rápida, vai embora e vai chegar muito mais rápido naquilo que você quer. Tem uma pergunta muito prática que ajuda as empresas a definir o seu propósito, a sua missão, né? Porque o erro comum das empresas é pensar no que elas fazem para definir a missão. E você pode até pensar nisso, mas o teu propósito é o impacto do que você faz. Então, a Red Bull vende 5 bilhões de latinha de energético por ano e a missão, o propósito deles não é fazer os vender melhores... energético. Não é isso, né? é fazer com que o homem realize coisas impossíveis. Então, os caras vão lá, pegam a grana do lucro das 5 bilhões de latinha e financiam o homem morcego, o salto da estratosfera, as corridas malucas. Então, assim, pense sobre a seguinte questão. Se você e todos os seus concorrentes, ou seja, a sua categoria, deixasse de existir, o que aconteceria no mundo? Uma vez eu estava com um aluno que era dono de uma fábrica de postes, na imersão da poste, concreto. Negócio chato, né? Um negócio total Ninguém fala que tesão, fabrico postes. E eu tava falando de cultura, missão, ele falou, Marcão, isso aí não tem sentido pra mim não. Isso aí é puff colorido, meu negócio é pra dar dinheiro, gosto de pôr grana no bolso, entendeu? Eu pago os peão lá, vendo poste pras prefeituras e já era. Eu falei, respeito sua opinião, mas vamos pensar junto comigo aqui, tá? Pensa sobre essa pergunta. Se a sua empresa deixasse de existir todos os seus concorrentes, o que aconteceria? Aí ele respondeu pra mim assim, não teria luz na cidade à noite. Falei, e o que aconteceria? As pessoas não sairiam à noite, elas teriam que ficar dentro de casa. E aí eu pontuei ele. Falei, então será que a sua missão não é ajudar as pessoas a terem uma vida por inteiro?
Ele arregalou o olho e falou, nossa, Muito bom. nunca pensei Massa. por aí, né? Então assim, não importa se você tem uma farmácia, uma startup e tal, a tua empresa tem uma missão, você tem que sentir isso no coração e declarar isso pro mundo, porque isso vai te ajudar a vender mais, é cool, é sexy, a missão da minha empresa vai te ajudar a atrair talentos e vai Isso. te ajudar a ter energia e disciplina, porque quem tem propósito fica menos cansado.